Meninas, tenham um marido que ajude você a descolorir os pelinhos em casa. Tá ligado, o pai tá profissional. Para as meninas aí que quiser descolorir, eu vou deixar meu arroba. Desafio de casal. Olha aqui pra mim. Se você me fizer rir, hoje à noite tem. Mas se Uma dica para todos os homens: coloque a foto da sua esposa como papel de parede do seu celular. Eu faço isso. Sabe por quê? Porque quando eu estou passando por algum problema ou por alguma dificuldade, algum momento difícil, sabe o que eu faço? Eu olho pro meu celular. Ô, que lindo! E penso, se eu enfrento esse problema aqui todos os dias, esse que tá vindo agora, eu consigo vencer. Tem umas 3 horas que ele tá ali, ó, tentando achar de onde que vem o vazamento de óleo do carro. Mas ontem ele me estressou. Eu vim e joguei óleo no chão. Não, você não fez isso não. Para mais dicas matrimoniais, me sigam. Não, isso é covardia, vou conversar.